Olá, o Jornal Boa Notícia desta quinta-feira começa agora. Sejam muito bem-vindos. Nesta edição, vamos trazer uma notícia que dá muita esperança para todos nós brasileiros na luta contra o novo coronavírus. O Ministério da Saúde informou que pode haver vacinação contra a Covid-19 aqui no Brasil ainda neste mês de dezembro. Uma autorização emergencial junto à Anvisa pode ser liberada a qualquer momento e daqui a pouco todos os detalhes sobre esse assunto para você. E hoje, no Dia Internacional dos Direitos Humanos, o Papa Francisco chama a atenção de cada um de nós sobre o respeito dos direitos humanos fundamentais, especialmente das pessoas invisíveis, entre aspas, os mais pobres, menos favorecidos. E ainda hoje vamos mostrar a tradicional Romaria da Penha, celebrada há mais de 250 anos em João Pessoa. Nos últimos anos, a festa reuniu 500 mil de pessoas, num trajeto de 14 quilômetros. Mas neste ano atípico, a Romaria não pôde ser realizada. Mas o Santuário de Nossa Senhora da Penha não desamparou os devotos e vem realizando a trezena da Festa da Penha. E ainda hoje você vai ver que no ano de comemoração de 2 décadas como santuário arquidiocesano, a Igreja Matriz de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, inaugura um presépio com cerca de 70 quadros pintados por filhos da terra. Fica comigo, porque o JBN de hoje já está no ar. E nós começamos com uma notícia que dá muita esperança para todos nós brasileiros. O Ministério da Saúde informou que pode haver vacinação contra a Covid-19 aqui no Brasil ainda neste mês de dezembro. Segundo o governo federal, depende se a farmacêutica Pfizer conseguir uma autorização emergencial junto à Anvisa. Isso pode ser feito a qualquer momento. Quem traz informações para a gente sobre isso é a repórter Daiane Rodrigues. Oi, Daiane. Oi, Carol. De acordo com o Ministério da Saúde, é possível que se tenha vacinação contra a Covid-19 no Brasil ainda neste ano ou até no início de janeiro de 2021. Tudo vai depender da farmacêutica Pfizer, que precisa conseguir uma autorização emergencial junto à Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E assim, essa vacinação, em caráter emergencial, atenderá uma pequena quantidade de pessoas. A vacina da Pfizer já começou a ser aplicada no Reino Unido na última terça-feira. E foi aí que o governo brasileiro anunciou interesse em 70 milhões de doses dessa empresa. Porém, antes de anunciar esse acordo, já havia acertado a compra de doses da vacina da AstraZeneca e do consórcio COVAX, coordenado pela Organização Mundial de Saúde. Conforme uma lei aprovada na pandemia, uma vacina contra a Covid-19 no Brasil pode ser usada mesmo sem registro da Anvisa. Mas para isso é preciso que alguma agência de outro país tenha aprovado o uso do imunizante. E a Pfizer foi atestada como segura pela Agência Regulatória Norte-Americana. De tudo isso, o que se sabe, Carol, é que a vacina é mais que uma disputa política. Ela é uma questão de saúde pública e para o bem da humanidade. Com certeza, Daiane. Muito obrigada pelas suas informações. E vamos saber agora o que é destaque no noticiário internacional? Acompanha comigo. Na Grã-Bretanha, continua a vacinação em massa contra o novo coronavírus, enquanto médicos estão sendo treinados para entregar a vacina fabricada pelos laboratórios Pfizer e BioNTech. Na última terça-feira, a Grã-Bretanha se tornou a primeira do mundo em que os profissionais de saúde começaram a vacinar os mais vulneráveis com uma vacina contra a Covid-19 totalmente testada. Na Europa, a Grã-Bretanha é a região mais atingida pela doença, com mais de 61 mil mortes, e é a primeira nação ocidental a iniciar a vacinação em massa e a primeira global a administrar a vacina da Pfizer e BioNTech. A injeção deve ser aplicada 2 vezes com uma espera de 3 semanas pela segunda dose. Por enquanto, a expectativa é imunizar 20 milhões de pessoas no país de 67 milhões de habitantes.
E o Canadá aprovou a sua primeira vacina contra a Covid-19, abrindo caminho para que as doses das vacinas da Pfizer sejam distribuídas e administradas em todo o país já na próxima semana. O Canadá é o terceiro país, depois da Grã-Bretanha e do Bahrein, a dar sinal verde à vacina desenvolvida com a BioNTech da Alemanha. Segurança, eficácia e boa qualidade foram os fatores que, segundo os especialistas, levaram à aprovação da vacina. Na última terça-feira, os cidadãos britânicos se tornaram os primeiros no mundo a tomar as vacinas fora dos testes clínicos, após a aprovação do Reino Unido na semana passada. E nos Estados Unidos, o protótipo de um foguete explodiu durante uma tentativa de pouso de retorno ontem. O fato aconteceu minutos após um lançamento de teste, aparentemente sem intercorrências no Texas. Um vídeo ao vivo do voo foi mostrado. O foguete destruído era um protótipo de 16 andares de um veículo de lançamento de carga pesada que estava sendo desenvolvido por uma empresa espacial privada para transportar humanos e 100 toneladas de carga em futuras missões para a Lua e Marte. Apesar do acidente, a empresa responsável pelo foguete comemorou na internet os resultados dos testes. E hoje, 10 de dezembro, é Dia Internacional dos Direitos Humanos. Para celebrar a data, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, junto com a OAB Nacional e outras organizações que propõem o Pacto pela Vida e pelo Brasil, fizeram uma live especial. Para você que não sabe o que é live, é uma transmissão na internet ao vivo, em tempo real. Isso para debater direitos humanos, como a democracia, desigualdade e a preservação da vida. O tema do evento foi Direitos Humanos Importam e contou com a participação de Dom Valmor Oliveira de Azevedo, arcebispo de Belo Horizonte e presidente da CNBB. Essa data comemora 72 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A live, para você que não acompanhou, quer acessar, está disponível no YouTube da CNBB, está aqui, ó, para você anotar o link, ainda dá tempo de conferir, hein? E ainda falando sobre isso, vamos colocar aqui na tela para a gente ver hoje, no Twitter, o Papa Francisco chama a atenção de cada um de nós sobre, gente, está aqui, ó, sobre o respeito aos direitos humanos fundamentais de cada pessoa. E ele fala assim, ó, principalmente daquelas invisíveis, entre aspas, e ainda complementa, de quem tem fome, sede, quem está nu, quem está doente, é estrangeiro ou detido. E cita ainda o Evangelho de Mateus, que é muito lindo, né? Que fala assim, quem tem fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estives na prisão e fostes me ver. É uma mensagem que, como nós falamos aqui um pouquinho mais cedo hoje, no Aqui em Casa, não só para esse dia que comemora a luta pelos direitos humanos, mas para a nossa vida toda, não é verdade? E há mais de 250 anos em João Pessoa é celebrada a tradicional Romaria da Penha, que nos últimos anos reúne 500 mil de pessoas num trajeto de 14 quilômetros. Neste ano atípico, a Romaria não pôde ser realizada, mas o Santuário de Nossa Senhora da Penha jamais iria desamparar os seus devotos e vem realizando a trezena da Festa da Penha. Vamos acompanhar então a reportagem preparada pelo setor de comunicação da Arquidiocese da Paraíba. Em um ano atípico, sem a realização da tradicional Romaria, o santuário realiza a festa da padroeira de modo diferente, com 13 noites de celebrações que vão acontecer com capacidade reduzida de fiéis e respeitando as normas de segurança sanitária. Em seus 257 anos de história, a Festa da Penha tem como tema Senhora da Penha, ajudai-nos a cuidar do próximo e da casa comum e nos dai sabedoria para superar as crises. Uma graça cansada eu estar aqui viva, né, respirando, vou assistir à missa, minha família toda na paz, com saúde. Em agradecimento à Nossa Senhora da Penha, né, pela saúde do nosso filho, que foi submetido a uma cirurgia de cabeça, e com a graça de Deus, pela intercessão de Nossa Senhora, nosso filho está curado. E sempre aqui no santuário agradecendo por esta graça
que ela nos concedeu. Nós tínhamos tudo isso de graça, sem precisar ter essa restrição. E hoje em dia nós estamos aprendendo a dar valor a Deus, ao verdadeiro Deus, sabe? A Nossa Senhora da Penha. As celebrações acontecem às 17 horas e às 19h30. Nos domingos, as missas são às 9 da manhã. Monsenhor Nereudo Freire Henrique, reitor do Santuário da Penha, acredita que, mesmo em momentos de crise como esse, a maior força do cristão é a fé no amor divino que restaura e acolhe os sentimentos. Iniciamos a festa dedicada a Nossa Senhora da Penha na primeira noite, com vários fiéis participando, devotos e devotas, romeiros, romeiras, cada um com a sua história, cada um com a sua vida, marcada por alegrias, por tristeza, por dores, mas sobretudo marcada pela esperança e pela fé. Assim nós convidamos a você que possa participar conosco todos os dias. Primeira semana, celebração às 19h30. Na segunda semana, celebração à tarde, 5 da tarde, 17 horas, e à noite às 19h30. E assim, juntos, rezando, sempre com bom compromisso de ouvirmos a palavra, o chamado de Deus, para que assim no mundo possamos construir um mundo fraterno, um mundo solidário, um mundo mais justo. As celebrações serão marcadas pela vontade de semear a sabedoria da fé, plantar e semear o cuidado com o próximo e cultivar a luz no amor do coração de cada pessoense, paraibano e brasileiro, que deposita na Senhora da Penha a esperança por dias melhores. Eu queria muito assim, que essa pandemia saísse para a gente continuar a nossa rotina, né? De vir na procissão todo ano, que é muito bom, é muito gratificante. Pedir a ela que ela interceda junto a Jesus para que dê sabedoria aos cientistas, aos médicos, para que possam arrumar a cura, conseguir a cura, para que possamos sair deste caos na saúde mundial. Então eu só tenho a agradecer verdadeiramente pelo bem que Maria nos dá, pelo colo aconchegante de Nossa Senhora. Está linda. E a seguir você vai ver que o Santuário Arquidiocesano inaugura presépio na Igreja de Santa Luzia, em Belo Horizonte. Fica aí, a gente volta já já. Oi para você que está aqui na Rede Pai Eterno. Amigo, sua porta traseira está aberta. Voltamos a apresentar o jornal Boa Notícia. Aproveito para agradecer pela sua companhia e desejar aí que o seu dia seja cheio das bênçãos do Pai. E no ano de comemoração de 2 décadas como Santuário Arquidiocesano, a Igreja Matriz de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, inaugura um presépio muito especial. São cerca de 70 quadros pintados por filhos da terra. Vamos ver. Casarões históricos, monumentos e templos de fé compõem a cena do presépio no Santuário Arquidiocesano Santa Luzia. A iniciativa mantém uma tradição centenária do período natalino. Esse ano quisemos valorizar a arte luziense, os artistas, e também valorizar lugares que não existem mais, como casarões e igrejas que foram demolidas na história e que se perderam. Então a ideia veio de valorizar mesmo, misturar a fé e a arte, né? Os santuários arquidiocesanos têm como um dos 3 pilares a cultura, então trazer um pouco da cultura de Santa Luzia para dentro da igreja, é uma cidade dentro da igreja. Com o título de A Arte de Santa Luzia no presépio do santuário e montado na capela mor do templo barroco, o cenário do nascimento de Jesus reúne peças francesas do século passado, pertencentes ao acervo da paróquia, e traz desta vez uma passarela para que os visitantes possam admirar mais de perto as figuras, respeitando os protocolos sanitários para evitar aglomerações. Nós temos aqui os quadros, que são de artistas luzienses, alguns já falecidos e outros vivos, os quadros de lugares que não existem mais e outros que existem. E além dos quadros, nós temos objetos
feitos pelos internos da APAC de Santa Luzia, como a capela réplica de Santa Luzia. Também nós temos aqui o carro de boi, feito pelos internos da APAC, e outros artistas marceneiros, como o Monjolo, o Serralheiro, e tantos os poços, né, de água, são feitos por artistas aqui da cidade de Santa Luzia, pessoas simples do nosso povo, mas que com a arte e o talento faz surgir a alegria de criar, de inventar e assim por diante. Os quadros que compõem a cena foram emprestados por moradores da cidade e representam o patrimônio de Santa Luzia. Belíssimas imagens, né? Parabéns aí para todos os artistas. E você aí tem o costume de separar o lixo da sua casa, colocar o orgânico de um lado, reciclável do outro? Se não tem esse pequeno hábito que pode mudar o mundo, veja agora como é simples fazer essa separação e os benefícios que isso traz para a nossa vida. Vamos ver. A produção de lixo no Brasil tem avançado em ritmo mais rápido do que a infraestrutura para lidar de maneira adequada com esse resíduo. Por isso é importante que os brasileiros estejam atentos para se ter um lugar mais sustentável para viver. Então, que tal fazer em casa a coleta seletiva? A reciclagem está diretamente ligada a fatores sociais, econômicos e ambientais. Por isso, fazer o descarte correto do lixo traz benefícios significativos para o mundo. O ideal é que todo mundo faça isso, porque a separação do lixo em casa gera vários benefícios para a população. Diminui a quantidade de lixo que chega no aterro sanitário, isso aumenta a vida útil do aterro sanitário, né? Ela favorece várias famílias das cooperativas de catadores de materiais recicláveis que existem no município, né? Esses materiais separados em casa, eles são coletados pela coleta seletiva e destinados para as cooperativas de catadores de materiais recicláveis do município de Goiânia, né? Então existe assim toda uma cadeia trabalhando em cima desses materiais, né? É muito importante essa separação, tanto para a sustentabilidade do município quanto para a questão econômica em cima dessas famílias. A exemplo de Goiânia, em outros estados esta coleta já existe também e é muito simples separar esse lixo. Existem os materiais que são recicláveis, tipo latinhas de alumínio, né, embalagens de papelão, embalagens de pasta de dente, embalagens de plástico, como aquelas margarinas, a gente tem PET, né, a garrafa de refrigerante, a gente tem os vidros, né, long neck, todos esses materiais são recicláveis, então eles têm que juntar esses materiais, pode colocar no saquinho de supermercado, não tem problema. Depois, basta procurar no site da prefeitura da sua cidade para saber como o lixo é retirado do seu lar. Em Goiânia, há dias certos para cada bairro. O município de Goiânia é 100% coberto pela coleta seletiva, pelo programa. Então, a pessoa pode entrar no site da prefeitura e na coleta seletiva, ver os dias e os horários que o caminhão passa no bairro, no seu bairro, e acondicionar esses materiais recicláveis exatamente no dia e no horário que os caminhões passam. Já aquele lixo que não serve para reciclagem pode servir para outra coisa, como a compostagem, aquele conhecido processo de reciclagem do lixo orgânico, que se transforma em adubo natural. A pessoa pode fazer a compostagem e utilizar o substrato como adubo, né? Então, ainda tem essa questão. Alguns materiais, alguns produtos, eles não podem ser compostados. Tipo, cítricos não é o ideal, arroz, alho, cebola. Esses alimentos, eles comprometem o processo de compostagem em cima dos micro-organismos. Então, esse tipo de material não seria interessante. Mas, fora isso, a pessoa pode fazer a compostagem dentro de casa, é muito simples, né? A pessoa, qualquer site que ela for, ela acha várias instruções de como fazer a compostagem. Então, recicláveis para coleta seletiva, o composto orgânico, a maioria pode ser compostado, né? E o que não tiver jeito mesmo é rejeito, vai para o lixo comum. Fazendo tudo corretamente já é um passo à frente para evitar com que grandes quantidades de lixo sejam destinadas de forma incorreta. E isso é um benefício para todos. E muita coisa mudou para quem vai se aposentar depois da reforma da Previdência. Entre as novas regras, você sabe qual é a idade mínima para a aposentadoria? É o que a gente vai ver agora no comentário do advogado previdenciarista Fernando Pessoa. A reforma da Previdência trouxe várias mudanças para os segurados do INSS.
Dentre as principais mudanças está o aumento da idade para a aposentadoria das mulheres e também a fórmula de cálculo do valor do benefício. As mulheres, antes da reforma da Previdência, se aposentavam aos 60 anos de idade com 15 anos de tempo de contribuição, e os homens aos 65 anos de idade e 15 anos de tempo de contribuição. Então, para as mulheres, a idade foi aumentada de 60 para 62 anos de idade. Lembrando que existe uma regra de transição para que as mulheres que estão próximas dessa idade não tenham um prejuízo maior. Então, em 2020, as mulheres se aposentam com 60 anos e 6 meses de idade, em 2021, com 61 anos de idade, em 2022, 61 anos e 6 meses de idade, e em 2023, finalmente, aos 62 anos de idade. Lembrando que é necessário ter 15 anos de tempo de contribuição. Para os homens, não alterou o fator idade. Os homens continuam se aposentando aos 65 anos de idade e com 15 anos de contribuição. Porém, para os homens que ingressaram no INSS e que começaram a contribuir com o INSS após a reforma da Previdência, esses terão que ter 20 anos de tempo de contribuição e 65 anos de idade. Relembrando, somente para aqueles que ingressaram no INSS ou começaram a pagar a Previdência após a reforma da Previdência. Em relação à fórmula do cálculo do benefício, o INSS, pela reforma da Previdência, estabeleceu que a fórmula de cálculo agora é de 60% do valor do salário de benefício, mais 2% a cada ano de contribuição que o segurado tem. Lembrando que o INSS tem um teto de salário de contribuição. Para todas essas pessoas que deram entrada agora durante a pandemia, durante esse ano de 2020, é importante ressaltar também que você pode consultar o seu pedido de benefício ou de aposentadoria através do aplicativo Meu INSS ou pelo telefone da Previdência Social, que o número é 135. Anotou aí, né? 135. E olha só, a Anvisa aprovou um novo modelo de rótulos para os alimentos embalados. A medida melhora a clareza das informações nutricionais presentes nesses alimentos. E assim a gente pode escolher melhor o que comer. Vamos saber o que muda aqui na reportagem. As embalagens nos supermercados são feitas para atrair o cliente. Há algum tempo passaram a ter atenção especial. Em busca de alimentação mais saudável, as pessoas começaram a ler ingredientes e informações nutricionais. Uma nova norma aprovada pela Anvisa vai ajudar nesse processo. O que vai mudar principalmente é a questão da rotulagem frontal, que vão vir com o formato de lupas, né, o que foi aprovado pela Anvisa, e essas lupas elas vão informar, por exemplo, sobre alto conteúdo de açúcar, alto conteúdo de gordura, embora não seja a melhor forma de rotulagem mostrada na literatura científica. A gente defendia o alerta de triângulos, que é o alerta que mostra de forma mais clara e com evidências científicas comprovadas na literatura de que ele informa melhor o consumidor. Hoje, informações como zero açúcar ou caloria são destacadas para convencer que esses produtos devem ser escolhidos. Outros destaques, como elementos que podem fazer mal a quem tem alergia, também são descritos, mas com pouco destaque. A nova norma determina que as informações nutricionais devem seguir um padrão. A escrita tem que ser na cor preta e o fundo branco para facilitar a leitura. E todos os valores de referência terão que tomar como base a quantidade de 100 gramas ou 100 ml. Antes a gente tinha porções e porções não padronizadas, então ficava difícil estabelecer um parâmetro de comparação. Agora o consumidor ele tem mais critério para poder comparar, né, e identificar se um alimento tem um maior teor de um determinado nutriente do que outro, né? Apesar da aprovação da norma, o consumidor vai demorar a ver as mudanças nas prateleiras. É porque após a publicação no Diário Oficial da União, haverá um período de 2 anos para que ela passe a valer.
E mesmo depois desse período, as empresas terão ainda mais um ano para se adaptarem a ela. Até lá, os consumidores terão que continuar se esforçando para fazer as melhores escolhas, tendência que tem aumentado. Quando a gente avalia o produto, né, o alimento, especialmente os alimentos ultraprocessados, que são aqueles que de fato precisam de um rótulo, né, porque a comida de verdade não precisa de rótulo, ela não vem embalada, né, ela vem pronta. A preocupação é muito em relação, né, à questão das calorias, principalmente. Só que a lista de ingredientes, ela deve ser a prioridade. A gente precisa se preocupar principalmente com a composição daquele produto, com a quantidade de açúcar, de gordura saturada, dos vários tipos de açúcar, né? Porque o açúcar ele não vem escrito no rótulo somente como açúcar, mas ele pode ter outros nomes, e isso acaba, de alguma forma, enganando, entre aspas, o consumidor. E aí a gente nem sempre tem essa consciência de ler os ingredientes. Às vezes por uma questão de falta de conhecimento ou também por uma dificuldade até de enxergar, porque as letras são tão pequenininhas. E temos que ficar de olho, né? Antes de ir embora, eu vou mandar um abraço muito especial para todo mundo de Caxambu, Minas Gerais. Nosso devoto Valdoir diz que assiste sempre o JBN, é devoto do Pai Eterno há 8 anos. Nosso abraço para você, para toda a sua família. A gente se encontra amanhã, 12h30, se assim Deus quiser. Fica com Deus, se cuide e até lá!